Existe um paradoxo silencioso que talvez você reconheça. Você domina a sua carreira, a sua inteligência é evidente, a sua renda provavelmente está bem acima da média. Mas no universo íntimo das suas finanças, parece que tem outra força que está no controle das coisas. É uma parte sua que age por impulso, que evita, que se sente presa apesar do sucesso externo. Já sentiu essa dissonância? É aquela conversa interna que insiste que eu não sou bom com dinheiro, mesmo sendo brilhante em outras áreas. É a tensão quase invisível que surge não só ao pagar as contas, mas de pensar no seu futuro financeiro. Um futuro que sempre parece quase incerto, mas não deveria ser assim. Nessa busca por respostas, talvez você tenha se apoiado em algumas ideias de que o tempo vai colocar as coisas no lugar, ou então de que mergulhar em histórias do passado é perda de tempo e que o foco deve ser em gerar mais receita. Ou quem sabe, uma voz interna sussurra que certas memórias, certas pessoas do passado, certas lembranças, é melhor deixar quieto, porque é dolorido demais. E se eu te disser que a chave para destravar essa dinâmica não está em mais uma planilha, mas em um processo interno, estruturado e profundo. Uma tecnologia emocional quase artesanal que a maioria das pessoas ignora. 3 cartas que funcionam como um diálogo cirúrgico com o seu passado para liberar o seu presente financeiro. Então fica comigo, porque nos próximos minutos eu vou desvendar para você a técnica das 3 cartas terapêuticas. E esse pode ser o elo que estava faltando para você unir a sua capacidade financeira, a sua inteligência com os resultados que você merece. Imagine a sua vida como um palco. E você acredita que você é o diretor, mas na verdade existem atores invisíveis que invadem esse palco. São representações internas de pessoas importantes do seu passado ou do seu presente, como seus pais, talvez ex-parceiros ou até mentores. E eles sobem nesse palco sem aviso e seguem roteiros antigos. Esses roteiros podem ditar cenas de autossabotagem, medo de prosperar ou gastos compulsivos com aplausos vazios. É por isso que focar em aumentar sua receita ou organizar os seus gastos, fazer um planejamento financeiro sem reescrever esses roteiros, raramente funciona no longo prazo. Esses atores invisíveis, eles vão continuar a improvisar o caos segundo o script original. E essa ideia de que o tempo, por si só, vai reescrever esses roteiros, essa é uma falácia muito perigosa. O tempo, sem a intervenção adequada, sem a intervenção consciente, apenas solidifica os hábitos e as reações automáticas desses atores. O tempo não cura. Ele cristaliza o padrão se você não agir. E para você construir a verdadeira excelência financeira, é necessário que você assuma a responsabilidade sobre esse teatro, conhecendo quem são os atores, entendendo quais são os roteiros e, finalmente, tendo a coragem de reescrever esses roteiros. E é aqui que a maioria das pessoas travam, porque surge a resistência. Vem aquela vozinha falando assim, não vou mexer com isso não, isso é doloroso demais. Escrever cartinha? Isso não vai resolver as minhas dívidas não, isso é simplista demais. Ou então, eu não tenho tempo para isso não, vou mexer com isso não. Mas presta atenção, essa resistência não é motivo para você parar. Na verdade, é uma bússola apontando onde a sua energia emocional está presa. É o seu inconsciente tentando proteger de você mexer naquela ferida que precisa ser resolvida. É claro que é compreensível a gente evitar o desconforto, mas é exatamente nesse desconforto, passar por ele, é que a gente vai resolver os padrões que vêm acontecendo talvez há muitos anos que nos impedem de avançar. É muito mais confortável ficar num padrão conhecido, mesmo que seja um padrão medíocre, do que você ter a coragem de enfrentar os seus desconfortos, de enfrentar os seus fantasmas e entrar num processo de purificação e cura, mesmo que esse desconforto seja temporário. E quem sou eu para estar te falando isso tudo? Meu nome é Felipe, sou psicoterapeuta e também especialista em finanças pessoais. E se você está aqui, é porque você busca muito mais do que apenas dicas simplistas, dicas superficiais. Você busca procurar dominar sua mente para que você possa tomar decisões financeiras mais inteligentes,
coisas mais profundas que realmente funcionem na sua vida prática. Aqui você aprende a usar a ferramenta mais poderosa que você possui, a sua mente, para se libertar das amarras do seu passado. A sua relação com o seu dinheiro se eleva quando você busca excelência interna, porque na prática tudo começa aqui, mudando a sua percepção. Afinal de contas, lembra de uma coisa: a excelência te fortalece e te conduz, te leva à maestria. Então vamos para a prática. Vou te explicar agora como que você vai utilizar a técnica das 3 cartas, uma tecnologia emocional poderosa. E o processo ele é manual. Papel, caneta e um tempo reservado para você. E você tem que fazer isso à mão, escrevendo, para que você possa conectar melhor as suas ideias, as suas memórias que vão ser manifestadas pelo seu inconsciente e jogar aquilo tudo no papel. E você também deve escolher uma pessoa-alvo, alguém que foi importante ou que é importante sobre aquele tema que está sendo trabalhado. Talvez pai, talvez mãe, talvez o seu cônjuge ou ex-cônjuge, talvez um sócio, um ex-sócio, um amigo, uma pessoa que realmente foi importante ou que é importante naquele quesito específico, naquele tema específico, talvez finanças. E tem um detalhe aqui: não importa se essa pessoa já faleceu, porque a representação dela em você ainda existe. E é essa representação que precisa ser trabalhada, ok? A primeira carta é uma carta de acusação, é um desabafo total. Você vai vomitar tudo no papel, não literalmente. Você vai colocar tudo para fora, sem filtro, sem frescura. Afinal, é você com você ali. Você vai colocar tudo aquilo que aquela pessoa falou para você, ou não falou que você gostaria que ela tivesse falado, ou que ela fez ou deixou de fazer, e que te agrediu, que te incomodou. Você vai acusar. Não colocar o dedo na cara, mas vai colocar tudo aquilo que te incomodou no papel. Fulano, eu te acuso por você não ter feito isso, e vai colocando. Por você não ter falado aquilo dessa forma assim para mim, e vai colocando. Você vai colocar absolutamente todas as suas frustrações, todas as coisas que te afetaram no papel. Vai derramar o sangue na ponta da caneta, sem dó nem piedade. Você é o acusador nesse momento. Pega aquela pessoa e você vai fazer essa carta. Colocar tudo, absolutamente tudo, até você se sentir que está mais vazio. Você se esvaziou de estar acusando aquela pessoa. Essa é a primeira carta, a carta de acusação. A segunda carta é a carta de perdão. É uma liberação consciente. Você vai pegar uma nova folha e você vai pegar todos aqueles pontos que você listou na carta de acusação e vai perdoar aquela pessoa em cada um daqueles pontos. Fulano, eu te perdoo por conta disso. Eu te libero dessa dívida comigo, essa dívida emocional comigo por conta disso. Eu te perdoo por causa daquilo. Enfim, você vai pegar todos aqueles pontos da carta de acusação e vai perdoar essa pessoa, e perdoar do fundo do coração, de verdade. Vai colocar um bálsamo nessa libertação, nessa autocura. É um processo de autocura aqui. E pode ser que, na medida em que você for escrevendo a sua carta de perdão, outras coisas mais surjam. E isso é muito normal, é muito natural. E também perdoe nesse processo. Escreva absolutamente tudo aquilo que você tiver que perdoar essa pessoa nesse momento. Essa é a segunda carta, a carta de perdão. E por fim, a gente tem a terceira carta, que é a carta de gratidão. É uma carta de ressignificação. Pega uma nova folha e começa a escrever aquilo que você agradece, aquilo pelo qual você se sente grato em relação àquela pessoa. Pega a primeira e a segunda carta, a carta de acusação e a carta de perdão, e começa a dar uma olhada. Ali, com certeza, tiveram lições que, por mais que não tenham sido verbalizadas ou não tenham sido intencionais, você aprendeu. Você pode ter aprendido a ser forte, você pode ter aprendido a sair de uma situação ou aprendido a não entrar em determinadas circunstâncias, aprendido a não querer ser daquele jeito, aprendido a se blindar ou pelo menos se proteger emocionalmente, coisas que você foi aprendendo ao longo daquela relação, ao longo de todas aquelas circunstâncias. É aqui que você vai colocando realmente os aprendizados. Então, fulano, eu te agradeço por você ter falado assim para mim, porque eu aprendi isso. Eu agradeço por você ter feito aquela coisa assim para mim, porque eu aprendi isso. Então você vai colocar todas as coisas pelas quais você realmente agradece a outra pessoa. E mais uma coisa, óbvio, o seu inconsciente pode manifestar outras coisas que você queira agradecer àquela pessoa que está sendo o objeto desse exercício. Coloca também no papel. Mas o mais importante aqui é que não seja uma gratidão rancorosa. Tem que ser uma gratidão do fundo do seu coração. Isso é muito importante. E essa é a terceira carta,
a carta de gratidão. Beleza, Felipe, eu fiz as 3 cartas. A primeira carta de acusação, vomitei tudo que tinha que vomitar, coloquei tudo aquilo que me incomodou, aquilo que realmente, tinha peso emocional, até eu estou me sentindo mais leve. Fiz a segunda carta, perdoando aquela pessoa sobre cada um daqueles pontos e outras coisas mais que foram surgindo. E também fiz a carta de gratidão, porque sempre tem aprendizado. Mas o que eu faço com isso? Eu vou entregar para outra pessoa? Não faça isso. Daqui a gente tem 2 modos. Tem o modo normal e tem o modo hard, o modo intenso. E eu vou te ensinar dos 2 jeitos e vou te falar um pouquinho da diferença dos 2. No modo normal, você vai pegar essas 3 cartas e vai queimar, literalmente tacar fogo. Vai queimar aquelas cartas. Não tem misticismo, não tem absolutamente nada de ocultismo aqui. O ato de queimar, ele é simbólico para o seu inconsciente. Na hora que você estiver queimando aquelas cartas, o seu inconsciente, sua mente emocional vai entender que aqueles assuntos foram resolvidos, foram finalizados. Isso é muito importante. Não é para guardar a carta, não é para entregar para o outro, pelo amor de Deus, ok? Principalmente a carta de acusação, até mesmo as outras cartas que têm a ver com perdão e com gratidão, não é para entregar para outra pessoa, principalmente se ela for viva. Por quê? Porque aquilo dali pode ofender. O outro não vai compreender esse exercício. Esse exercício é para você. Então você vai pegar as 3 cartas e vai queimar, literalmente queimar, tacar fogo, ok? E a gente tem um segundo modo, que é o modo hard, o modo intenso. Ok. No modo mais intenso, a gente tem um passo intermediário entre a escritura das cartas e a queima das cartas, que é um processo de psicodramatização. Você vai pegar aquelas cartas e você vai falar em voz alta aquilo que é o conteúdo daquelas cartas, da carta de acusação, da carta de perdão e da carta de gratidão, mas de uma maneira muito específica. Como assim? Para isso eu vou utilizar aqui 2 bonequinhos da minha filha, um ursinho de pelúcia e um coelhinho de pelúcia, para que você possa compreender esse processo de psicodramatização. Bom, você fez as 3 cartas e agora preferiu fazer o modo mais intenso, que vai fazer com que essa limpeza seja muito mais profunda, essa limpeza emocional seja muito mais profunda. E como que você vai fazer? Você vai escolher, obviamente, um lugar reservado em que você possa falar de forma audível para você mesmo escutar. E aí você vai, por exemplo, se você fosse a coelhinha, você vai estar pegando a carta de acusação inicialmente e na sua frente você vai imaginar aquela pessoa, que é a pessoa alvo de acusação. Vamos dizer, por exemplo, que fosse o seu pai. Você vai falar: pai, te acuso por conta disso, disso. Você vai seguir o roteiro da carta. Você vai falar, você vai expressar emocionalmente todas as suas acusações. E pode ser que algumas acusações novas surjam no caminho. Fala tudo que tem que falar, vomita tudo que tem que vomitar, ok? Depois que você se sentir esvaziado ou completar a carta de acusação, você vai trocar de posição. Você vai assumir a posição da pessoa, no caso aqui do seu pai, e você vai se escutar, vai se imaginar como se você estivesse na sua frente, escutando passivamente, recebendo todas aquelas acusações. Você não vai lembrar de tudo e não tem problema, mas receba todas aquelas acusações. Depois disso, você vai assumir novamente a sua primeira posição e você vai pegar a sua segunda carta, a carta de perdão, vai imaginar aquela pessoa novamente na sua frente, você vai ler a carta de perdão. Pai, eu te perdoo por ter feito aquilo, por não ter feito isso, por não ter me levado nas férias, por ter prometido tal coisa e não ter cumprido naquele momento, por ter me feito sentir dessa forma, enfim, por ter falado tal coisa, por não ter falado isso para mim. Você vai simplesmente perdoando aquela pessoa ali na sua frente. E da mesma maneira que, assim como foi na carta de acusação, você vai depois, que terminar o processo de perdão, você vai assumir a segunda posição, a posição da pessoa, nesse caso aqui do seu pai, e vai se imaginar recebendo esse perdão, recebendo todo esse perdão. E mais uma vez, talvez você não lembre de absolutamente tudo, e não tem problema, o seu inconsciente sabe. E por fim, você vai assumir mais uma vez a sua primeira posição, vai imaginar aquela pessoa ali na sua frente e vai falar a sua carta de gratidão. Pode ser, mais uma vez, que outras coisas mais que você queira agradecer surjam no meio do caminho. Fala isso, expressa isso. Coloca tudo para fora em relação à gratidão. E mais uma vez você vai trocar de lugar, assumindo a segunda posição e vai receber toda a gratidão. Toda a gratidão que foi expressada nesse exercício, nessa vivência. Depois de ter feito isso tudo, você vai prosseguir com a prática da queima das cartas. Lembra, não é para entregar essa carta para outra pessoa, absolutamente não é. Nenhuma dessas 3 cartas não é para guardar, é para queimar. O processo de queima nesse exercício ele é muito importante.
porque o seu inconsciente vai compreender que aquele assunto foi finalizado, foi resolvido. Mas, Felipe, eu vou precisar fazer isso apenas uma vez ou eu vou ter que repetir isso? Vai depender da entrega e da intensidade que esse exercício, seja do modo normal ou do modo mais intenso, for feito. Em alguns casos, tem algumas pessoas que talvez seja necessário repetir esse exercício mais vezes. Quantas vezes? Não sei te precisar. Talvez mais uma vez seja o suficiente. Talvez outras vezes mais seja importante. Por quê? Porque cada pessoa vai tendo uma reorganização ali do seu próprio inconsciente, das suas emoções, e talvez tenha alguns pontos que foram falados tanto na acusação, quanto no perdão, quanto na gratidão, que precisem ser reforçados. Mas eu preciso fazer isso no dia seguinte? Não. É bom dar um espaço, talvez uma semana, 2 semanas, talvez um mês. Você vai sentir ali qual que é o melhor momento. Mas o ideal também é que você repita esse exercício pelo menos uma vez por ano, com aquelas pessoas que são importantes emocionalmente para você. Então, pai, mãe, provavelmente, talvez um irmão ou uma irmã, o parceiro, a parceira, talvez o ex-parceiro, talvez o sócio ou ex-sócio, aquelas pessoas que realmente foram significativas na sua vida. E é claro, você também pode fazer isso com você. Você pode fazer o processo de autoacusação, de auto-perdão e de autogratidão. Isso é muito poderoso também. E talvez enquanto você ouve todo esse exercício, toda essa dinâmica que eu acabei de descrever, alguns nomes costumam surgir. Algumas pessoas que foram marcantes emocionalmente na sua vida podem ter vindo aí na sua cabeça. E talvez você comece a perceber aquele padrão financeiro repetitivo, começa a ligar os pontos e perceber que essas figuras do seu passado ou mesmo do seu presente, essas representações internas é que estão travando o seu presente financeiro. Pode ser que você comece a sentir algo aí dentro. Uma sensação de desconforto, uma inquietação, aquela sensação familiar que surge quando tem que lidar com esses assuntos mais delicados. Talvez você possa até imaginar como seria colocar tudo isso para fora, de expressar tudo que você quer expressar do jeito que você quer, do jeito que você precisa se expressar. E no meio do caminho dizer, eu te perdoo, eu te libero, você está livre disso. Nós estamos livres desse peso. Em compreender que todas aquelas situações tiveram um aprendizado e se sentir grato por isso. E quando você vê o fogo queimando aquelas cartas, queimando aquilo que você escreveu, a fumaça levando aquelas cinzas para longe, você sinta a leveza. Um peso imenso, não só dos seus ombros, mas do seu corpo inteiro saindo e voando com as cinzas daquelas cartas. Como seria se sentir mais livre e mais leve para tomar decisões financeiras sem ter todo esse peso emocional? Se essa abordagem de olhar para dentro para resolver o que está fora ressoa com você, especialmente nas suas finanças, esse é o momento em que você deve se inscrever nesse canal, ativar as notificações, para que você possa receber novos conteúdos muito mais profundos, para que você possa resolver a sua vida financeira a partir também da sua vida emocional, que é aí que está a chave. Agora vamos falar sério sobre perdão. Muita gente acha que perdoar é concordar com o erro do outro ou então se colocar numa posição de fraco, bobagem. O processo de perdão ativo das cartas é muito mais sobre você, sobre a liberação do peso emocional, da dívida emocional que você está carregando, do que com o outro em si. É inteligência emocional e financeira. Porque enquanto você não perdoa, enquanto você não libera, é como se você estivesse carregando pedras, e pedras são pesadas. E quanto mais pedras você tem na sua vida emocional, mais difícil é avançar. Você talvez esteja até se arrastando emocional e financeiramente porque você não liberou o perdão, porque você está carregando essas pedras. E enquanto isso não for resolvido, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir resolver aquela dívida que talvez você tenha nutrido ao longo de muitos anos. Quantas vezes, por exemplo, você já não gastou para estar compensando a sensação de frustração que está ligada a essas pedras? Quantas oportunidades você já não perdeu por medo?
ou por lealdade tóxica. O ponto é, enquanto você não liberar, você vai se arrastar na vida e financeiramente também. Então, o perdão ativo, ele desarma a bomba emocional, ou as bombas emocionais. Ele corta as correntes do passado, daqueles padrões destrutivos financeiros que você vem arrastando há muito tempo. E é aqui que acontece a verdadeira liberdade financeira. Não é só sobre ter dinheiro, é sobre ter paz, é sobre ter tranquilidade, sobre poder tomar suas decisões, quaisquer que sejam elas, sobre realizar os seus sonhos com leveza, com paz, com alegria, e não com base na dor, na culpa, na frustração que foram plantadas lá no seu passado. Enquanto você reflete sobre isso, qual que é a sua relação com o perdão quando envolve dinheiro ou então figuras importantes do seu passado ou do seu presente? Enquanto eu te expliquei esse exercício, enquanto eu falo sobre isso, você sente que tem alguma resistência, alguma dificuldade de estar fazendo esse processo? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar. Colocar isso para fora vai inclusive te ajudar a identificar aquilo que precisa ser resolvido agora. E entenda uma coisa, fazer esse exercício é um passo poderoso rumo à excelência que você tanto almeja. Exige coragem, exige disciplina e autorresponsabilidade. É um passo importante para você destravar o seu emocional e construir todos aqueles resultados que você deseja. E é esse processo que te fortalece, porque cada nó que você desata te deixa mais forte, te deixa mais consciente e faz com que você tome as decisões com base nos seus valores e com a vida financeira que você quer ter. Afinal de contas, a excelência te fortalece e te conduz à maestria. Agora, talvez você tenha compreendido, talvez tenha entendido enquanto eu fui explicando esse exercício, que existam nós muito mais profundos, muito mais complexos, com histórias, com traumas, com coisas que você talvez não queira mexer, sozinho pelo menos. E que talvez sozinho fazer isso tudo seja muito mais desafiador e que um acompanhamento, nesse caso, faria toda a diferença. É para situações desse tipo que existe a terapia financeira. Porque se você sente que existem esses nós que são mais complexos, que são mais difíceis de desatar e que você precisa de ajuda para estar desfazendo esses nós e que possa estar integrando esse processo de cura emocional com estratégias financeiras práticas, eu te convido a estar conhecendo o processo de terapia financeira. Como o meu trabalho é profundo e individualizado, eu seleciono as pessoas com as quais eu vou trabalhar. E aqui então na descrição tem um link em que você vai poder acessar uma aplicação seletiva em que você vai preencher um formulário para poder te conhecer melhor, entender quais são as suas questões. Eu vou ler esse formulário, vou ler as suas respostas e, por caso, eu vou entrar em contato com você para que a gente possa dar início ao seu processo de psicoterapia financeira e começar realmente a desatar esses nós que estão te impedindo de avançar, de prosperar e de ter a vida que você realmente deseja. Essa é uma oportunidade de você ser acompanhado e reescrever os roteiros que estão sabotando a sua vida financeira. Lembra, a jornada de excelência começa com a coragem de confrontar aquilo que te enfraquece. E ao fazer isso, você se direciona ao caminho que eventualmente vai te levar à maestria, inclusive a maestria financeira. Mas e se mesmo depois das cartas, aquela voz de culpa, aquela voz de medo, aquela voz crítica te persegue, ecoa no seu presente, principalmente nas suas decisões do dia a dia? Como que você vai lidar com esse eco no seu passado, no seu presente? É também sobre esse tipo de assunto e outros mais que eu quero te falar nesse vídeo aqui. Então confere lá.